mostrando para ele, auxilie para que todos possam ter acesso à palavra de Deus. Quero recomendar, inclusive, que você permaneça com a sua Bíblia nesse texto aberta no seu colo. Nós vamos caminhar pelas Escrituras, esmiuçando o texto, para que você entenda bem aquilo que vários domingos foi repetido aqui. Todos acharam? Amém? Amém. O texto de 1 João capítulo 4, verso 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou. Vamos ler todos juntos, uma só voz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, amém. Esse texto, ao invés dele massagear o nosso ego, porque quando diz assim, nós o amamos, não é? Que maravilha, puxa, nós amamos ao Senhor. Isso até nos enche de orgulho, por entender que nós de fato amamos ao Senhor. E Ele pode, de certa forma, encher a gente de ego, massagear o nosso ego, massagear a nossa vaidade. Nós amamos a Deus. E eu confesso aos irmãos que eu tenho pensado a respeito disso. Temos de fato amado ao Senhor? Será que as nossas atitudes comprovam isso mesmo? Será que entre as nossas palavras e as nossas ações não há nenhum choque? Está correto? Nós amamos mesmo? Porque eu entendo que esta frase dita, ela nos confronta. Ela não massageia o meu ego, mas ela me confronta. Porque a gente às vezes fica pensando, então eu tenho algo a ser louvado. Puxa, esse irmão ama a Deus, que maravilha. Será que na prática a gente tem realmente demonstrado esse amor? Porque nós somos tão falhos. Quantas vezes a gente prometeu a Ele e não cumpriu? Quantas vezes nós estivemos em choque entre satisfazer a nossa vontade e a vontade dele, e nós fizemos a nossa vontade. Mas a gente afirma categoricamente durante vários domingos: nós amamos a Ele. Nós amamos. Mas às vezes a gente não fala com Ele. Às vezes a gente passa um tempo até sem orar, né? Sem conversar com Ele. Às vezes a gente nos afastamos dele. Ficamos chateados. Olha, irmãos, tem tanta gente aborrecida com Deus. Tem prazer em qualquer outra coisa, mas falou de Deus, da casa de Deus, da vontade de Deus, ele tranca-se. Ele está em crise muitas vezes com o Criador. Coisa terrível. É terrível isso. Mas na prática eu tenho visto isso. Priorizar a nossa vontade, desonrar ao Senhor com os nossos atos, nossas práticas,
Domingo retrasado eu estava pregando, dizendo: olha, nossos crentes são muitos acomodados. Sabe, o não me toque. Parece até que Deus é o nosso servo, o nosso empregado, e que tem que estar à nossa disposição para nos servir, nos servir, nos servir, nos servir, nos servir. E quando Ele disser não, a gente dá as costas para Ele e reclama. Perdemos a noção de quem é servo, ou seja, escravo, e quem é Senhor. Quem é criatura e quem é Criador. A gente fica agindo como menino mimado. Menino mimado. Falamos mal de Deus. Falamos mal daquele que foi feito a imagem e semelhança de Deus, o nosso próximo, nossos irmãos. Falamos mal, odiamos. Mas só que apesar de tudo isso, apesar de toda essa nossa atitude rebelde, o Senhor nos ama. Amém. Apesar de sermos do jeito que nós somos, Ele não deixa de nos amar. Que amor é esse? Aleluia por este amor, irmãos. É por este amor que nós não somos consumidos. Ele não nos trata da mesma forma que nós o tratamos. Você consegue entender isso? Que amor é esse? Já o nosso é um tanto diferente. Eu te amo enquanto você me amar. Mas se me aborrecer, coisa boa. Coisa boa. Para a gente entender esse texto, esse versículo, é necessário que a gente leia o contexto, leia o antes, entenda o antes, porque João não falou isso de graça, ele sabia o que estava dizendo. E se você não percebeu e está com a sua Bíblia aberta ainda, você vai observar que este capítulo 4, João, ele divide em dois tópicos, em dois temas, em dois assuntos. Estão relacionados esses assuntos, mas ele fala em dois. Ele inicia do versículo 1 até o verso 6, dando uma advertência para a igreja, para a comunidade cristã, contra quem? Os falsos profetas. Já pensou? Ele inicia assim, vamos ler. Eu vou ler, você vai me acompanhar. Veja o assunto que ele começa a tratar. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Como? Aí ele vai dizer: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus.
é do anticristo, cujo espírito já opera no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós, olha aí, é maior do que aquele que está. Acabamos de cantar isso. Eu não combinei nada com Elaine. Aliás, eu nem sabia quem ia dirigir, nem como estava posto. Verso 5: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de quem? De Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Perceba que o autor aqui ele vai falar desses falsos profetas. E esses falsos profetas, na época de João, entravam na igreja, se dizendo profetas, se dizendo ser de Deus, falando para a igreja, como se fosse o Espírito Santo falando à igreja. Só que ele começava a ensinar algo que não estava de acordo com as Escrituras. Eles começavam a negar a primeira coisa, que Jesus veio em carne, passando a ideia de que na verdade o Senhor Jesus foi fruto da imaginação judaica, da literatura judaica. Sabe, irmãos, ainda hoje esse espírito do anticristo paira sobre o mundo. E tem muita gente achando e pensando em Jesus histórico, Jesus da literatura judaica, dos judeus. Eles criaram esse personagem, mas na verdade nada disso é real. O fato é que a fé neste, que ainda que nós venhamos a acreditar que seja um personagem, este personagem ainda transforma vidas. Este livro é um livro completamente diferente de todos os outros. Qualquer livro de autoajuda, ele passa um tempo e cai no esquecimento. Ele não provoca as mudanças que este livro provoca na vida de quem lê e crê. Quantas vidas foram restauradas? Porque é a palavra de Deus. O espírito do anticristo ele paira, irmãos, ainda neste mundo. E como é que a gente pode perceber a presença desse espírito? Pelas ideologias que o mundo está implantando na sociedade. Nós estamos chocados como o ser humano parou de raciocinar. A ideologia que nos ensina que você pode ser a pessoa que você quiser ser. Olha para um menino e diz que ele não pode, ele pode ser uma menina, ele pode ser um gato, pode ser um animal. Pesquisando na internet eu fiquei abismado. Uma imagem lá de uma mulher vestida de cachorro. Aquele cachorro que tem aquelas pintas pretas assim, dálmata, né? E uma pessoa do seu lado com uma coleira nela e ela andando de quatro no meio da rua. Escolheu ser um animal. Dorme,
come, vive como um animal. Há quem se apaixone e queira casar-se com um animal, casar-se com uma criança, casar-se com uma bicicleta, casar-se com algo absurdo. O que foi que houve com a sociedade? O espírito do anticristo, mudando as formas de pensar, de comportamentos. E as pessoas vão aceitando isso como algo normal. Agora está a onda do novo normal, porque quer se implantar algo na sociedade. E tem que ser maciço na nossa mente para a gente ir absorvendo, aceitando. A gente vê o espírito do anticristo, irmãos, nos divórcios, a um alto nível de divórcios. E agora na pandemia, muita gente se divorciou. Está se tornando normal. As drogas nunca foram tão devastadoras como está nessa época, irmãos. E a gente está achando isso normal. As novelas estão aí para implantar seus costumes, suas ideologias, seus pensamentos. E olha que a juventude de peito aberto para aceitar tudo. O pai e a mãe ensinam, ele acha isso absurdo, besteira. Mas não acha besteira as ideologias que o mundo implanta. Ele absorve, acredita, abraça e defende, viu? Defende. Com unhas e dentes ele defende. Mas se você tenta pregar o evangelho para o seu filho, ele rejeita. Tem uma verdadeira aversão a isso. Espírito do anticristo. Não crê que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus de fato existiu e existe e habita no coração de todos nós. Tem dificuldade de acreditar. Mas qualquer aberração que o anticristo implantar na sociedade, ele aceita e nem discute isso. Esse espírito está no ocultismo, nas religiões, nos governos que têm se levantado, implantado leis que vão contra a palavra do Senhor, os bons costumes, a nossa ética moral e espiritual. Aliás, nós vivemos um processo de desconstrução familiar, religiosa, moral, ética, política. Tudo está sendo desconstruído para construir uma outra sociedade com outros pensamentos, com outros valores. E nós que vivemos os valores do passado, a gente fica chocado com isso. Sabe o que é isso? O espírito do anticristo no mundo. Ele está chegando e ele precisa encontrar tudo isso implantado para ele poder reinar nessa terra. Ele é anticristo, não só porque ele vem primeiro, mas porque ele é contrário a tudo que é religioso. Se você tem uma dificuldade de abraçar a fé, acorde, viu? Porque talvez o espírito do anticristo já se apoderou de você. Misericórdia. Misericórdia. Que Deus nos poupe. Que Deus poupe os nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. Uma outra coisa, uma outra característica
espírito do anticristo no mundo é que ele nega que Jesus seja a pedra angular do edifício, a pedra onde tudo está fundamentado nela, posto nela. Ele retira isso. A palavra do Senhor diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e é sobre a rocha, esta rocha chamada Jesus, que a igreja deve ser edificada, construída. Mas há uma onda, viu? Há uma onda crescente de muitos que estão abandonando a fé, abandonando a igreja, para estarem fundamentando a sua fé em outros fundamentos, que não seja Jesus. Porque ele sabe que, sendo Jesus, haverá cobranças, regras, limites estabelecidos. Por isso eles vivem desligados da videira verdadeira, desligados do corpo de Cristo, que é a sua igreja, descompromissados com o mandamento de Cristo, tentando viver uma vida independente, desejando ser edificados sobre outros fundamentos, como da liberdade. Em nome da liberdade, em nome de ser livre, abandonam a religião, abandonam a igreja e agora vão viver como que desigrejados. Porque aí eu tenho um evangelho do meu jeito, eu vou servir e cultuar do meu jeito, e não do jeito que ele quer. Uma falsa liberdade, porque as pessoas passam a viver escravas das suas paixões, dos seus vícios, dos seus hábitos, dos seus pensamentos, das suas maneiras vil e vãs de viver. Queridos, Deus nos deu o Senhor Jesus como a pedra angular do edifício. E não é um edifício físico, mas um edifício espiritual. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, edificado em Cristo. É interessante que no Sermão do Monte é possível a gente ver nas palavras de Jesus como foi que ele vinha endireitando esse edifício, essas vidas, esses seres humanos. Como é que ele vinha endireitando, aplanando, colocando as coisas no seu devido lugar, corrigindo tudo, que são os nossos comportamentos. Vejam a expressão dele no seu primeiro discurso: quem odeia seu irmão é um assassino. Jesus inicia dizendo isso. Quem olhar para uma mulher casada com cobiça em seu coração já cometeu adultério com ela. Ele diz: olha, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Comportamentos que ele vai corrigindo, consertando, mostrando como é que esse edifício deve ser construído. Este é o princípio de Jesus, morais de Jesus, que está sendo desconstruído pelo anticristo. E aí ele diz, está lá em Mateus capítulo 5, e aí ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as faz, eu o compararei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e a chuva desceu, vieram as enchentes e sopraram os ventos, bateram naquela casa, mas ela não, porque ela estava firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas
João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, ele diz que os construtores rejeitaram esta pedra. Quem eram os construtores? Os escribas e os fariseus, doutores da lei, que tinham a obrigação de edificar as vidas, orientá-las, corrigi-las, discipliná-las. Mas eles rejeitaram Jesus como fundamento, não creram em Jesus, e por esta razão perderam os seus sacerdócios. Porque quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e o sacerdócio não é mais necessário, porque agora o sacerdócio passou a ser universal de todo o crente. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós não necessitamos mais, uma vez por ano, que um sacerdote entre e ofereça sacrifício para o perdão dos nossos pecados, porque Cristo Jesus já é o perdão dos nossos pecados definitivamente. E em nome do seu sacrifício, eu e você podemos entrar na presença do Senhor e pedir o seu perdão sobre nossas vidas. Os sacerdotes perderam a sua posição, porque rejeitaram a pedra angular. Queridos, qualquer ensinamento contrário a isso, que você considere como anátema, como maldição, porque é o espírito do anticristo. Negar que Jesus é o Filho de Deus que habitou entre nós em carne e ressuscitou ao terceiro dia e prometeu voltar para buscar a sua igreja. O espírito do anticristo também nega a doutrina de Cristo. Qual é, pastor, então a doutrina de Jesus? Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Sabe qual é o ensinamento do anticristo? Se a gente voltar lá para o Éden, a gente vai ver a proposta dele para Eva. Porque enquanto Deus disse para Eva não provar do fruto do conhecimento do bem e do mal, a serpente chega para ela e diz: não se prive de nada aqui do jardim, prove isso, porque Deus sabe que no dia que você provar, seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Ele. Perceba que Ele não pediu para que ela se ajoelhasse, adorasse. Não, Ele não quer isso a princípio. Ele não quer que você o adore. Ele quer que você se adore. Ele quer que você satisfaça todos os seus desejos e não renuncie nada e nem por ninguém, mas que você satisfaça todas as suas paixões, porque fazendo assim você se distancia de Deus, você se afasta dele. O que Ele está querendo na sua sutileza é que você não tenha uma vida de sacrifício, porque se você faz sacrifício de renúncia, você se torna um outro Cristo, porque você se sacrificou também como Ele, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e se ofereceu como sacrifício diante de Deus. E Ele tem um maior temor quando Ele vê um ser humano, um crente, uma pessoa se sacrificando por amor a Deus. Ele quer que você viva adorando a si mesmo, viva uma vida hedonista,
O hedonismo é aquela filosofia de que primeiro o meu prazer, o meu bem-estar, eu tenho que satisfazer as minhas vontades sobre tudo e sobre todos. E a pior coisa para o ser humano parece ser negar-se a si próprio. A gente não gosta de se negar. A nossa carne treme e a gente quer satisfazer o desejo dela. Mas o grande desafio é negar-se a si próprio. Porque do contrário você começa a se amar demais. Você começa a se adorar demais. Você começa a prestar um culto a si mesmo. Autolatria. Perceba, não é idolatria. Idolatria é você adorar outros deuses. Autolatria é você adorar a si próprio. Só você é o bom, só você é o melhor. Tudo que você tem é melhor do que o de todo mundo. Primeiro você quer satisfazer o seu desejo e pouco está se lixando para a dor do outro. Isso é uma autolatria. E o Senhor tinha advertido a Eva que ela não comesse do fruto, que ela não experimentasse do fruto. Perceba que não é fruta. A Bíblia não está falando de fruta, porque muitas vezes a gente vê aí na literatura usar maçã como sendo pobre da maçã, né? Ficou como um símbolo de pecado. Símbolo de pecado, a maçã não tem nada a ver com isso. Aliás, nenhuma fruta tem nada a ver com isso. Só porque o cenário era um jardim, aí a gente associa, mas a Bíblia não está falando de fruta, ela fala de fruto, é diferente. Qual a diferença, pastor? Fruto é a consequência de uma ação, de uma atitude. O fruto de uma discórdia, de uma rixa, de uma briga, às vezes é a morte de um dos dois. Este é o fruto, é a consequência, é o que foi gerado por aquela ação. Então, quando Deus diz que eles não provem deste fruto da desobediência, porque certamente eles morreriam, é isso que o Senhor está dizendo. Se vocês me desobedecerem, o que vocês vão colher como fruto desta ação desobediente é a morte. Você envelhece, você adoece e você morre. Adão não envelhecia, não adoecia e não morria. Mas depois do pecado, ele experimentou essas três coisas terríveis na nossa vida. Entendeu agora? Que o diabo quer que você seja dono da sua própria vida. Que você não se permita ser doutrinado, controlado, mudado pelo Senhor. Porque Ele sabe que se você permanecer na doutrina de Cristo, negando-se a si mesmo, a vida de Jesus vai se manifestar em você. E Ele teme isso. Por isso que as Escrituras dizem que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Quando você tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, você vai ter vitória sobre a sua vaidade, sobre o seu orgulho, sobre a sua soberba, sobre a sua raiva, sobre as suas paixões. Quando você aprender a esvaziar-se do seu eu, você vai experimentar tudo isso. Você está com a sua Bíblia aberta, no verso 13, ele vai concluindo, João vai concluindo dizendo: nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Verso 17:
Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo, um outro Cristo. Se um Cristo já perturba muitos demônios, imagina vários Cristos em nós, perturba muito mais, não é verdade? Se alguém diz, verso 20, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. E aí ele conclui dizendo, nós o amamos, verso 19, porque ele, se isso fosse verdade, eita pastor, o senhor está dizendo que é mentira? Mas se isso fosse verdade, o nosso amor, é como se João estivesse dizendo que o nosso amor, ele é um amor condicional, ele é um amor egoísta. Eu só te amo porque tu me amas primeiro. Então se Deus não nos amasse primeiro, nós também não o amaríamos. É uma barganha, é uma troca de favores. Será que João está dizendo isso? Com certeza não. Por isso que nós precisamos reinterpretar esse texto. E eu ouvi tantas vezes a gente repetir isso, eu disse, Jesus, isso está errado. Essa é uma daquelas traduções erradas. Você já percebeu que na sua Bíblia, dê uma olhada na capa, na entrecapa, se está escrito assim, Bíblia corrigida e revisada. Tem umas que tem Bíblia revisada, revista, ou Bíblia corrigida. Quantas Bíblias tem escrito uma dessas frases? Levanta a mão, por favor, para eu identificar quantos. Sabe por quê? Porque foi feita uma nova edição para corrigir essas falhas. Porque este versículo 19 não está exatamente assim dentro da Bíblia judaica, na original, no caso, na língua grega. Porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho Testamento em hebraico. Portanto, na língua grega, no idioma grego, no original bíblico, não está assim. É porque cada vez que se traduz o hebraico e o grego para a língua da outra nação, seja português, inglês, enfim, quando ele vai traduzir, ele procura qual é a palavra que mais se aproxime do que o texto está querendo dizer. E infelizmente eles usaram essa expressão, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pastor, então qual seria uma tradução mais fiel? Qual seria então nesse caso a tradução? A tradução seria a seguinte: vamos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Pastor, dá no mesmo? Dá não. Não dá não. Completamente diferente. Porque traduz um sentimento de gratidão. Agora que nós descobrimos que Ele nos amou tanto ao ponto de se entregar na cruz por mim, a única
coisa que eu posso fazer é amá-lo intensamente e negar-me a mim mesmo para que Ele continue vivendo na minha vida por gratidão a Ele. Esse é o sentido, viu? Esse é o sentido. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso, que disse: eu estou crucificado com Cristo. Quando Ele foi para a cruz, eu fui junto com Ele. O meu eu, a minha vontade se crucificou junto com Ele. Eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo já está crucificado para mim. E agora não vivo mais eu, mas é Cristo. Aleluia! É isso que Ele quer de nós. Isso é o que é negar-se a si mesmo. É um sentimento de gratidão, irmãos. Este é o fundamento do nosso amor a Deus. Nós o amamos porque descobrimos que Ele nos amou, e nós, em forma de gratidão, nos dedicamos a Ele. Nós o amamos por um sentimento grato. Nós o amamos porque o seu amor é a semente plantada em nosso coração para nós amarmos também. É a fonte. Quando você ouviu Jesus dizer: ame o seu inimigo, fale bem de quem fala mal de você, ore os que vos perseguem. Pastor, isso é muito difícil para aquele que não tem o amor de Cristo derramado no seu coração. Mas se você tem o amor de Cristo derramado no seu coração, você tem condições disso. Porque do contrário, Jesus seria injusto para conosco. Colocou uma medida que nós não podemos alcançar. Está cobrando algo que eu não posso atingir, eu não posso satisfazer, eu não posso atender. E Ele não faz isso. Quando Ele cobra de você para fazer algo, é porque Ele já deu a você a capacidade para tal. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pela ação do Espírito Santo. Tem gente dizendo: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo balbucia em mim, o Espírito Santo fala, eu fui batizado com o Espírito Santo. E tem dificuldade de perdoar, de amar. Você pode ter um espírito, eu só não sei que é o santo, porque se for o santo, ele vai brotar em você o sentimento primeiro. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Se o Espírito Santo está em você, você manifesta tudo isso. Esse é o fruto do Espírito Santo. Amém? Porque com o nosso amor, a gente seria muito difícil a gente amar a Ele. Porque o nosso amor é condicional. Sempre tem uma condição para eu te amar. E Ele muda se você mudar. O de Jesus não. João afirma, no capítulo 15, verso 3: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Para encerrar, para irmos para a ceia e então terminarmos o culto, conversando com um amigo e irmão em Cristo sobre isso, ele me fez lembrar a letra de uma música. Aí ele dizia assim: rapaz, essa música diz tudo do tema de vocês. E aí ele recitou a música para mim.
Eu achei tão interessante que eu fui procurar a música. Interessante que essa música, ela foi gravada por um cantor chamado Leonardo Sullivan. Nunca mais eu ouvi. Ele é um cantor popular, não evangélico, cantava músicas populares, mas então ele se converteu. Leonardo se converteu, está na Igreja Universal, não sei se ainda, mas pelo menos é o que o relato conta, e gravou músicas evangélicas, e a sua primeira ele gravou essa letra, que eu achei tremendo. Depois o bispo Jéssico Cardoso também regravou a música. A letra diz assim: o meu amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim. Nos momentos mais difíceis que eu vivia e pensava estar sozinho em solidão, suas forças emanavam das alturas, me estendendo a sua mão. O meu amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia, quando eu encontrei Jesus. E hoje canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração, pois foi Ele que me deu o amor primeiro, antes de eu pedir o seu perdão. Só Jesus me guia, esse é o refrão. E é por isso que eu canto em seu louvor. Nasce um novo dia. Jesus Cristo é meu único Senhor. Você lembra dessa música? Lembra? Foi da sua época, não foi? Sim. Tempos que não voltam mais. Vamos ouvir? Vamos ouvir essa música? Vamos ficar de pé para a gente cantar bonito, né? E logo em seguida a gente vai para a ministração da palavra. Vamos lá?